esperar. Morreu, acabou tudo. Uma segunda opinião que os homens têm a respeito da morte, e vocês já ouviram falar demais. Coitadinho, descansou, foi para um lugar melhor, estava sofrendo tanto, ele passou dessa para melhor. Porque os homens têm a impressão de que a morte é a passagem desse mundo para um mundo melhor, é a passagem desse mundo para um lugar onde eles vão ter descanso eterno, independentemente das suas ações. E eles falam, a morte é a passagem desse mundo para um mundo melhor. Uma terceira opinião que nós temos, e ela é muito difundida também no nosso meio, é que quando as pessoas morrem, elas têm a oportunidade de voltar às suas vidas para conseguir cumprir aquilo que eles não conseguiram na vida que eles tinham antes de morrer. A famosa reencarnação. E muitas pessoas morrem assim. Se eu não conseguir cumprir a minha missão, se eu não conseguir cumprir o meu karma, então eu vou voltar nesse mundo, seja na forma de homem, de mulher, de qualquer outra coisa, e vou reencarnar e vou conseguir cumprir. E se eu não conseguir dessa vez, eu volto e volto e volto. E assim o diabo usa isso para enganar as pessoas, falando que elas sempre terão uma segunda chance. Isso não é verdade. Uma terceira opinião, uma quarta opinião que nós temos, e também muito conhecida, é a seguinte: quando eu morrer, eu vou para um lugar de sofrimento, eu vou padecer ali um tempo, um momento de transição, para que eu consiga santificar, purificar a minha alma, e então possa entrar nos céus. E eles ainda pensam o seguinte: aqueles vivos que ficarem vão orar por mim, vão interceder por mim, e essas orações vão me ajudar. Chamada doutrina do purgatório. Creem que vão ficar lá esperando para purificar as suas vidas. Isso tira o compromisso com a vida santa nessa terra, porque a Bíblia fala ser santo, porque eu sou santo. E uma quinta opinião dos homens sobre a morte é a seguinte: quando eu morrer, eu vou juntar todas as minhas boas obras que eu fiz nessa terra, eu vou juntar tudo que eu fiz de bom nessa terra e vou levar até Deus e vou colocar na balança de Deus e vou ver se isso vale alguma coisa para a minha salvação. A doutrina das boas obras. São 5 opiniões de homens a respeito da morte. Qual é a sua? Qual é a sua opinião a respeito da própria morte? O que você acha que é a morte? O que você acha? Agora eu quero falar em dois fatos. O que Deus diz que é a morte? Vamos esquecer agora as nossas opiniões e vamos para a Bíblia, ver o que Deus diz sobre a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz assim: e lhes deu o Senhor esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, na ótica de Deus, é a punição do pecado original, porque Deus ordenou ao homem que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu dessa árvore, ele desobedeceu. E quando ele termina lá, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. A morte, na visão de Deus, é a punição do pecado original, é a punição da desobediência de Adão e Eva a Deus. E o segundo fato da morte, na ótica de Deus, é que é o momento em que eu e você vamos encontrar com Deus para prestarmos contas. Hebreus 9:27 diz: assim também aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é o momento em que vamos encontrar com Deus para prestarmos conta das nossas ações. É isso que Deus fala a respeito da morte. E nós podemos deixar de lado todo pensamento humano, todo pensamento que não tem base de fatos, que não tem uma pessoa digna de aceitação para falar isso. A morte é isso. Não adianta você crer
oportunidade que você terá de voltar, porque você não terá oportunidade de voltar, porque esse texto de Hebreus, ele é bem claro em falar que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, não tem mais oportunidade de voltar. Morreu, não tem lugar intermediário para você e eu ficarmos. Nós vamos direto ou para o céu ou para o inferno, para baixo. Morreu, não tem mais jeito. A decisão que eu tomo hoje, eu quero trazer à sua mente. Pense nesse momento, se você passasse por esses instantes da sua vida final, qual seria a tua atitude? Lucas 12:20 diz: disse Deus: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se nós não pensamos na morte quando estamos em vida, nós somos pessoas loucas, porque esta noite Deus pode requerer a minha alma, essa noite Deus pode requerer a sua alma, e o que você tem preparado vai ser para quem? Se eu não ajo com uma atitude sensata enquanto eu estou com vida, encarando a morte como uma realidade que vai me acontecer a qualquer momento, Deus me chama de louco, porque daqui a pouco qualquer um de nós pode ter as suas almas pedidas, e a morte não chega, estaciona o carro e fica esperando a gente se aprontar. Ela vem e leva, querendo nós irmos ou não. E se eu não penso na morte enquanto eu estou vivo, não adianta pensar nela quando eu estiver morrendo, porque talvez eu possa ter essa mesma opinião desse homem, esse mesmo testemunho. Eu não achava que existia inferno, eu não achava que existia Deus, mas agora eu sei que existe inferno, que existe Deus, e que eu estou indo para o inferno, porque Deus é justo juiz, e Ele é todo poderoso, e não tem ninguém que possa mudar os seus desígnios. Qual é a tua opinião? O que você enfrentará quando passar pelos instantes finais da sua vida? Sozinho num UTI de hospital, ou em casa, ou em um acidente, ou em sei lá onde, ou dormindo? Quais serão os seus sentimentos? De alegria profunda ou de terror eterno? Qual será o seu sentimento? Vou te fazer uma pergunta: o que você crê que vai te salvar? Em quem você crê para a sua salvação? Em quem você crê? Você crê nessa Bíblia, que ela tem a salvação? Você crê numa outra pessoa para te salvar? O que você crê? Nunca passou pela sua cabeça o fato de que isso pode ser uma fé falsa? Nunca passou pela sua mente a dúvida: será que eu estou crendo de verdade naquilo que é certo? Será que você pode confiar 100% na sua fé que você tem hoje? E que no momento da sua morte você pode confiar nessa fé e você vai ser salvo do inferno? Nunca passou pela sua mente a dúvida: será que eu sou salvo? Será que essa pessoa fulano de tal pode me salvar? Será que essas obras podem me salvar? Será que eu vou voltar nesse mundo para continuar a minha missão? Será que existe mesmo um tal purgatório? Será que eu vou para lá? Nunca passou essa dúvida na sua mente? Nunca teve isso? Você nunca teve esse questionamento? Será que aquilo que eu acredito é verdade? Se você teve esse questionamento no dia de hoje, eu quero compartilhar um texto com você. Pode abrir sua Bíblia e se encontra em João 14:6. Ele fala o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se saiu na sua cabeça agora um ponto de interrogação, dizendo: será que esse caminho que eu estou seguindo leva verdadeiramente a Deus? A resposta está aqui no texto. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você olha na sua Bíblia aí, tem escrito o. Isso é um pronome definido. O que é que esse pronome tem? A função do texto: ele individualiza o substantivo, ele diz claramente, diretamente, sem sombra de dúvida,